Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui no nosso Mission Workshop, falando sobre missões, trazendo aqui para os irmãos alguns ensinamentos, algumas teorias sobre missões que possa estar ajudando os irmãos, tanto na sua congregação quanto no seu ministério. E com isso também, irmãos, eu estou aprendendo mais, né? Porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Então hoje nós vamos falar sobre missões urbanas, ou seja, missões nas grandes cidades, missões na cidade. Qual o objetivo, o porquê, para que fomos comissionados para esta missão. Então nós vamos estar falando um pouquinho de um estudo que eu tomei a liberdade de estar fazendo algumas anotações do pastor Emílio Abdala. Aleluia. É um pastor que possui uma graduação em teologia pelo Seminário Adventista, mas eu preparei alguns conteúdos para que possa nos ajudar. Não importa a denominação, a palavra do Senhor é universal. Então nós vamos estar falando sobre missões urbanas para estar ajudando os irmãos nessa evangelização, amém? Então as grandes cidades estão num grande clamor para que o Senhor da Seara envie esses obreiros, esses ceifeiros. E como que nós podemos alcançar este povo que está na cidade, que tem cerca de milhões e milhões de habitantes, incluindo o nosso Brasil, né? Então a cidade, ela abriga uma grande população e é um grande desafio. E qual vai ser a estratégia para evangelizar esta cidade que está no plano de Deus? Quando olhamos o Velho Testamento sobre as cidades, encontramos a palavra cidade 724 vezes no Velho Testamento. Então nós vemos que em Gênesis 4:17, Caim, construiu a primeira cidade. Ora, Caim matou o seu irmão Abel e, não satisfeito com o sinal invisível que Deus colocou sobre ele, ele buscou um sinal visível de proteção. Ele procurou se esconder atrás de muralhas. Então a cidade se torna uma corrupção da comunhão de Deus. Foi corrompida esta comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E já em Gênesis 10, no capítulo 8 ao versículo 10, em Gênesis capítulo 10, desculpe, irmãos, Gênesis capítulo 10, do versículo 8 ao 10, nós já encontramos ali Nimrod construindo Babel. Então, neste caso, as cidades eram símbolos de militarismo, eram locais que adornavam e fortificavam áreas que eram conquistadas. Então, as cidades, elas se tornaram uma plataforma para conquistas de novas cidades. Outro ponto importante é que, ao longo da Bíblia, ela menciona cidades ímpias, como a cidade de Sodoma e de Gomorra, encontramos lá em Gênesis 14, que eram símbolo da imoralidade, cidade que mal podia encontrar 10 justos.
Então, outra cidade que era imoral, idólatra e assassina era a cidade de Babilônia. Então, esta cidade se tornou o oposto de Jerusalém. Mas mesmo nessa cidade ímpia, no livro de Jeremias, capítulo 49, Deus reconhece o seu povo. E ele fala: ore pelo povo de Babilônia. Orem pela paz e prosperidade desta cidade. Prosperidade nesta cidade de Babilônia, vocês também encontrarão prosperidade. Então o Senhor, ele ali mandando que orasse pelo povo de Babilônia, que eles tendo prosperidade, o povo de Deus também teria, que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. O Senhor falou que aquele que obedecesse não morreria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos um outro lado positivo da cidade, por exemplo. Deus estabeleceu cidades de refúgio, cidades para onde algumas pessoas que cometiam algum ato deveriam buscar abrigo e fugir. Então, o Senhor separou essa cidade. E não se esqueçam também que as cidades sempre estiveram conectadas com o plano e missão do Senhor Jesus Cristo. Afinal, ele nasceu na cidade. Nós encontramos em Miqueias, 5:2. Ele fez milagre na cidade. Encontramos em Mateus 20. Ele chorou sobre Jerusalém. Está em Mateus 23:37. E ele enviou 70 às cidades em missões, em Lucas 10. Então é curioso também que o Espírito Santo, ele desceu sobre uma cidade. E lembre-se que as cidades se tornaram um ponto de conquista do mundo pagão. Então nós vimos Filipe indo a Samaria, o apóstolo Paulo visitando a Samaria, evangelizando as grandes cidades do mundo grego e romano. Então as cidades têm um plano especial para Deus, porque a cidade é tão especial, assim, em primeiro lugar, Deus ama as cidades. Isso nós encontramos na história, como a cidade de Nínive, por exemplo. O Senhor disse: não hei eu de ter compaixão de Nínive? Não irei eu ter compaixão de Nínive, onde há 120.000 pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda? Então o Senhor, ele falando ali que ele tem compaixão, ele ama as cidades. Nós encontramos em Jonas 4:11. Então, as cidades são o centro onde todo o amor e a atenção de Deus está. É o centro, é a cidade. Outra razão pela qual devemos focalizar na cidade e cumprir a nossa grande comissão é devido às grandes migrações. As pessoas estão vindo para a cidade. No passado, quando um missionário, queria falar a outras culturas, ele tinha que atravessar mar, oceano, deserto, florestas. Hoje não, hoje o missionário só tem que atravessar a rua. Então, no passado, as cidades estavam nas nações. Hoje, as nações estão nas grandes cidades. Outra razão para a evangelização urbana é que as cidades se tornaram o centro das adversidades, se tornaram o centro de especializações, encontra-se vários restaurantes de povos diferentes, restaurante japonês, restaurante italiano,
Encontramos várias igrejas, como católica, protestante, encontramos espíritas, sinagogas, mesquitas, estão nas grandes cidades. Então isso atrai pessoas. Isto se torna um centro excelente para a evangelização de pessoas. Então, é o que acontece, e o que acontece nas cidades acaba acontecendo no mundo inteiro. Toda moda, toda tendência, toda tecnologia, tudo acaba influenciando as outras cidades pequenas. É como se fosse uma bifurcação. Aqui está o centro, tudo que acontece no centro atinge as pequenas cidades. Então, note que uma outra e uma quarta razão, pode-se dizer, pela qual é tão importante evangelizar a cidade, é devido ao ato profético. Foi profetizado que o trabalho nas cidades, né, e a obra essencial, o trabalho nas cidades é a obra essencial para esse tempo. Então, quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, então o resultado será o pôr-se em operação um poderoso movimento que nunca foi testemunhado. Quando o povo se dispuser para evangelizar a cidade, haverá um grande movimento que nunca foi testemunhado. Então nós temos as comunidades dos refugiados, os moradores de rua, os dependentes químicos, nós temos os presídios, né? Há também os grupos específicos que nós devemos também aprender a falar com eles, aprender a se expressar. São os grupos dos cegos, dos surdos, dos mudos, que poucas igrejas preparam, né, um grupo de evangelismo para alcançar essas pessoas. E como que nós possamos estar reunindo para alcançar essas pessoas na cidade? Então nós temos 5 funções que a igreja tem que assumir para evangelizar os grandes centros. São 5 funções que a igreja deve assumir, que é uma estratégia para as missões urbanas. Que primeiro, ser intercessor, orar e sem cessar. Está no livro de Tessalonicenses. Temos que orar. Sem oração, a oração move a mão de Deus. Sem oração é como um carro sem combustível. Você entra apressado no seu carro, né, e quer dar a saída com ele, mas ele não vai porque está sem combustível. Assim é um trabalho de evangelismo sem oração. Número 2 é você ser um pesquisador, ou seja, você saber da cultura, da história, de comportamento, qual a necessidade daquele povo, quem está entrando, quem está saindo. Nós temos aí o IBGE, nós temos aí sites que nos concedem toda a informação da população para que nós possamos estar ali trabalhando, né? Que é o terceiro ponto, como servos, levando aquela população ali agora, suprindo suas necessidades, seja através de uma obra social, né? Seja através de feiras de saúde e outras coisas mais que essa população possa precisar. Para quê? Que é o quarto ponto, para que você, né, venha ser conhecido no meio daquele povo, não como missionário, não como evangelista, não como pastor, mas como amigo daquela população. Porque para evangelizar, primeiro você tem que se aproximar. Deus, ele concede estratégias.
Ele abre caminho para que nós possamos passar. Então, para você evangelizar uma pessoa que você nunca viu, porque nem todo mundo quer ouvir, então primeiro você tem que ir com essas estratégias, conhecer a necessidade, né? Estar ali fazendo uma obra social, levando uma comida, levando uma roupa, né? Para depois você, como amigo, já íntimo, né? Já ganhou a confiança daquela população, aí você vai entrar com o evangelismo, aí as portas já vão estar abertas. Aí todo impedimento já caiu por terra, a pessoa já confiou em você, já ganhou a sua confiança. Então agora ela vai parar para te ouvir. Então esses são os pontos estratégicos. Agora você vai ser um evangelista. Você vai passar a evangelizar aquela comunidade, a evangelizar aquela cidade, a evangelizar aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que se chama prudência. Nós temos que ser prudentes, nós temos que estar preparados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos pesquisar as histórias dos grandes evangelistas, eles foram em grandes cidades, Nova York, né? Essas grandes cidades, essas grandes metrópoles. Mas o grande problema hoje do missionário não continuar no campo é porque muitos estão despreparados, seja na cultura, seja na língua, né? Seja na palavra. Então tudo nós temos que ter estratégia, tudo que nós temos que estar preparado. Então a evangelização, a missão urbana é muito importante. Por quê? Porque ali se concentra todas as coisas. E dali você vai conseguir evangelizar as pequenas áreas, os pequenos bairros, né? Porque você vai conhecer pessoas, ali vão te fazer convite para você ir orar, para você ir fazer culto nos lares, né? Porque através de nós ganhamos todas as famílias. Então essa é a grande necessidade de missão urbana, de avançar para os centros, para as grandes metrópoles, para as cidades. Nós vemos que ali no centro de São Paulo eu já tive a oportunidade de ver a Cracolândia. Eu fiquei horrorizada. E eu não estava preparada no momento para entrar ali. Por isso que nós temos que buscar o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que irá nos impulsionar, tirar todo o medo, irá nos capacitar, porque o Senhor, antes do povo sair, o Senhor derramou um grande poder. Sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar algum, porque nós dependemos deles. O Senhor Jesus falou que sem Ele, nada podemos fazer. Então que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar, que nós venhamos nos preparar e avançar nessa evangelização. Porque quando o povo avançar, aí o Senhor vai operar uma grande obra, um grande movimento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu deixo aqui esse pequeno ensinamento que possa ter servido aí para ajudar os irmãos, e que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal de missões. Eu estou aqui no propósito de estar trazendo esse workshop, essa oficina de missões, porque muitos não sabem o que é missões urbanas, muitos não sabem o que é missões transcultural, né? Deus já me deu a oportunidade de estar na África, de estar na Bolívia, mas foi tudo uma preparação, irmãos. O melhor ainda está por vir. E agora eu estou me preparando para ir para os Estados Unidos. Não sei ainda qual é a obra que Deus vai realizar lá, mas eu já estou me preparando para estar ali cumprindo
o ID, esta grande missão que é fazer missões. E que os irmãos possam se sentir abençoados com esta palavra, com este pequeno ensinamento, que possa servir para o teu ministério. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?